Olá pessoal, me chamo Bruno Justino Delfino dos Santos, conhecido como Bruno Delfino, tenho 23 anos, nasci dia 7/10/1998, moro em Oitizeiro, João Pessoa, Paraíba. Bem, a minha infância eu tive que usar bastante da criatividade. Por ser filho único, eu não tinha muita companhia em casa de crianças da minha idade. E aí na rua a gente sempre brincava com as brincadeiras tradicionais de bola de gude, bicicleta, essas coisas. E aí fui presenteado pela minha avó com violão aos 7, 8 anos de idade. E aí eu comecei a dar os primeiros passos, as primeiras notas e acordes. E aí foi começando um pouco da minha trajetória assim, artística, né? na infância já. Eu estudei na escola Plácido de Castro, lá no bairro dos Novais, e foi sempre maravilhosa a escola. A gente sempre tinha eventos também culturais, eventos que ressaltavam coisas como cuidado no trânsito, eventos de essas datas, dia do índio. E na escola tinha muitos eventos culturais, né? Além das datas festivas comuns, tinha muitos eventos musicais, teatro na escola, a gente fazia espetáculos sobre consciência negra, sobre consciência no trânsito, várias temáticas que eram abordadas na escola, né? Bem, comecei os trabalhos na área artística de sonoplastia e trilha sonora aos 17 anos de idade, quando comecei a postar vídeos no Facebook, Instagram, essas redes sociais, e aí surgiu um convite da Letícia Rodrigues, que no caso na época estava montando um espetáculo de nome Meu Boneco de Lata, e aí o menino que fazia trilha sonora, ele acabou não podendo participar e saiu. Aí ela vendo que eu estava tocando e tal, que eu era músico, ela me fez um convite para fazer o teste, para ver se estava apto e tal, e pegar as músicas, pegar os tons. E aí fui e passei no teste, consegui fazer, e aí estreiei. Fiz a primeira, que foi uma trilha sonora ao vivo, no Meu Boneco de Lata. Pouco tempo depois a gente viajou, também exerci essa mesma trilha sonora ao vivo, e depois eu fui ver como funcionava a parte da sonoplastia, na parte técnica, os ajustes, os graves, os médios, os ganhos, balanço. E eu fui entender como funcionava a parte da técnica, que não é só play e pause. Algumas músicas vêm com agudo, a gente tem que balancear, reduzir e tal, essas coisas. E aí comecei a fazer trabalhos na parte de sonoplastia, atuando nessa parte de edição de faixa, balanço e esses tipos de coisa. E aí passei para a parte técnica, fui conhecer a mesa de som, atuar na mesa de som, tive grandes mestres, aprendi um pouco com cada um e estou sempre aprendendo, né? E aí fui entender como funciona a mesa, tal, e comecei a trabalhar nessa área técnica. E após um tempo, eu fui chamado, né, após o novo convite, para trabalhar numa trilha aí nas três coisas, em compor, em tocar e saber fazer o balanço, o arranjo e a equalização. Então eu comecei a trabalhar compondo e fui cantar, coisa que eu não fazia, e aí é tirar o não, é aprender, é se aprimorar, já que você quer ser músico, seja completo. E aí eu fui aprendendo, e hoje, graças a Deus, tem um espetáculo que eu assino a trilha sonora, conjunto com a Letícia, ela fez a letra, eu fiz os arranjos. E, bom, agradeço bastante a sempre estar aprendendo, a sempre estar evoluindo na área da sonoplastia e da trilha sonora. Para mim, é impossível falar só um, mas destacar dois trabalhos que para mim foram significativos. Para mim, o primeiro, como eu já citei antes, que foi o sendo sócio-educador, que foi um dos meninos dos centros educativos, socioeducativos, que teve um momento que foi incrível, que foi quando a gente foi fazer a conclusão das atividades do trabalho, e aí eu compus uma música junto com eles, baseada nos relatos das vivências deles. Eu perguntei, qual a tua maior saudade aqui? O que você sente mais saudade? Se você pudesse realizar uma coisa... Aí a gente foi juntando isso tudo, e aí no final compus uma música junto com eles e a gente apresentou para toda a diretoria, o pessoal, e foi maravilhoso. E o melhor, quando eu voltei um ano após, os meninos ainda tinham a letra ainda e falaram, professor, a letra que o senhor fez pra gente e tal, isso pra mim foi incrível. E citar a sonoplastia, a trilha ao vivo do Espantalho Espantalho, que pra mim no começo foi difícil porque eu não cantava. Eu só tocava violão, né? Eu vim da guitarra, do violão. E aí eu fui desafiado a aprender a cantar, a me superar. Tire o não. Não sei não. Você sabe, você pode. Então eu comecei, estudei, me dediquei.
Tô ainda sempre evoluindo, mas para mim foi incrível porque eu não cantava. E aí saber que a gente compôs músicas e hoje eu passo não só com violão, mas com a voz, a mensagem de espetáculos, de sentimentos para as pessoas, isso para mim não tem preço. Bem, gente, os desafios eram inúmeros, afinal, ser artista no nosso país é complicado. E, bem, eu exclusivamente vivo da arte, vivo da música, da sonoplastia, do teatro. E para mim era bastante difícil, porque é aquela coisa, nem sempre tem apresentação, nem sempre tem espetáculo. E aí, paralelamente a isso, sou professor de violão, dei aulas de violão, mas também me aventurei em outros lugares. Pintei muro, vendi fruta em feira, fazia de tudo um pouco para poder driblar também as adversidades e, às vezes, as dificuldades, né, de viver da arte aqui no país. Bem, gente, na pandemia foi complicado porque nós fomos os primeiros a parar. Como a gente depende do público, das pessoas, em meio de uma pandemia, foi crucial para a gente. Vivemos, né, eu particularmente, eu fiz muita live, fiz live de espetáculo, fiz live trabalhando na sonoplastia, através de trabalhos com artistas no qual eu fazia parte da sonoplastia. Também com algumas dificuldades pelo meio que reduziu bastante os meus ganhos. Passei a morar com minha avó para ter uma ajuda mais financeira. Aí quando surgiu um trabalho aqui e ali, eu ajudava ela também. Eu não fui contemplado diretamente, fui contemplado através de trabalhos em grupos aqui de João Pessoa. Pretendo usar esse dinheiro para a manutenção dos meus equipamentos, né, violão, mesa, isso e aquilo, e também me especializar cada vez mais através de cursos de sonoplastia e também levar o dinheiro para casa e ajudar a minha mãe.